Oi, aí, olá, gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do Não Arquivo, agora do Mentes Insanas. Calma, eu vou explicar essa história. Então, gente, eu resolvi mudar o nome do canal para este porque quando eu comecei a pensar em fazer casos, essas coisas, a primeira coisa que eu fiz de tudo foi a vinheta do arquivo, que é essa que sempre toca aí pra vocês. E eu tava muito empolgado, porque às vezes eu sou uma pessoa imprevisível. Sim, às vezes eu sou uma pessoa imprevisível. Então eu queria qualquer nome, o primeiro que veio na minha cabeça foi arquivo. E aí eu coloquei Arquivo Mal. Só que eu não tava mais gostando desse nome. Primeiro, por quê? Porque não foi um nome que eu escolhi porque eu realmente quis. E aí eu pensei, se for pra mudar o nome, muda logo no começo, né? Que pouca gente conhece. Então eu coloquei um que realmente eu gostei. E relaxa, gente, vai ficar esse, eu não vou mudar. Eu prometo. E muita gente também ficava me corrigindo. Não é mal com L, é mal com U, né? Arquivo Mal é arquivo do mal. Eu falei, gente, pra acabar logo essa palhaçada, vamos mudar logo, eu já não queria mesmo esse nome, então tá tudo certo. Mas relaxa que isso não vai mudar o conteúdo, eu vou continuar falando de casos aqui pra vocês, mesma coisa. Primeiro ano de 2000... não, ano de 2020. Primeiro caso de 2020. E pra comemorar, né, esse ano novo, tudo novo, eu criei uma vinheta nova também. Talvez ela ficou um pouco assustadora demais. Sim, com certeza. Mas eu espero que vocês gostem. Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Deixa um gostei pra mim. Ativa o sininho que toda vez que tiver vídeo de caso, de tudo aqui, o YouTube vai te avisar. E se ele não avisar, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando pra vocês quando tem caso novo e essas coisas. Recados dados, bora pro caso. Então, o caso que eu escolhi, na verdade não foi eu que escolhi esse caso pra hoje. Em si foi um inscrito que me deu a sugestão, então manda a sua também, porque eu sempre tô lendo as sugestões. E assim, gente, eu fiz esse caso assim só porque foi um de vocês que pediu, porque eu acho esse caso horrível. Geralmente eu não tenho problema com essas coisas, mas esse caso em específico é um caso assim que eu acho horroroso. Então fica sabendo que fazer esse vídeo foi um desafio. É sério, gente, esse é um caso que eu passo mal, real, eu passo mal de verdade. Minha mão sua, eu não gosto nem de ler, sei lá, isso aqui me dá medo. Então, Victor Sayenko e Igor Surprik estudavam juntos em uma escola de Dnepropetrovsk. Provavelmente eu pronunciei esse errado, esse caso aqui, ele é um caso que aconteceu lá na Ucrânia, então os nomes assim, são bem difíceis. É quase um trava-língua, então já me desculpem. Então eles se conhecem nessa escola que ficava na Ucrânia e eles se tornam amigos, estudavam juntos desde a terceira série. Mais tarde eles arrumam outro amigo chamado Alexandre Hansa. E eles conhecem o Alexandre lá pelos 13, 14 anos de idade. Os três viram amigos até em nada demais. E eles eram descritos pelos professores como alunos muito bons. Eles eram tímidos, quietos. Então eles não faziam assim nada demais que chamasse a atenção das pessoas. E os professores dizem que esse comportamento deles de quieto começou a mudar depois que eles conheceram o Alexandre. Já não era um garoto tão bom assim. Então os três garotos, eles resolvem que eles querem superar os medos deles, eles fazem uma espécie de pacto de acordo, que eles não queriam ter medo de nada, então eles resolvem enfrentar os medos. O Igor e o Victor, eles tinham bastante medo de altura e o Alexander tinha medo de sangue, ele tinha medo de ver sangue e dessas coisas. Então eles vão em busca de superar esses medos. Então, pra se livrar do medo de altura, eles se penduravam em uma varanda de um apartamento do 14º andar e isso curou o medo deles, no caso do Igor e do Victor, porque o Alexandre, ele não tinha medo de altura, como eu falei pra vocês, ele tinha medo de sangue. Então, pra superar esse medo de sangue, eles têm uma ideia que eu achei horrível. Eles começam a sequestrar gatos, cachorros dos vizinhos, animais de rua, e eles começam a torturar esses animais, a estripar, a matar eles, pro Alexandre superar o medo que ele tinha de sangue, de ver essas coisas. E além de torturar, eles ainda tiravam fotos com os corpos dos animais pendurados assim nas árvores, sabe? Coisa mais horrível. E além desses medos que eu já citei pra vocês, os três tinham um medo específico junto. Era medo de apanhar de garotos maiores do que eles. O que eu achei um pouco estranho, porque na minha pesquisa, em nenhum lugar que eu fui pesquisar, lá falava que eles sofriam bullying ou que eles apanhavam de outros garotos, nada dessas coisas, então não sei. Eu achei na minha pesquisa que o Igor, ele se envolvia em muitas brigas, mas tipo, não era nada demais, não que ele sofresse bullying ou ele apanhasse de outras pessoas. Então, quando eles tinham lá por volta de 17 anos, aconteceu um incidente com o Igor. Ele acabou espancando um garoto e roubando a bicicleta dele e vendendo pro Victor essa bicicleta. A polícia pegou eles, mas meio que não deu em nada, porque eles eram menores de idade, então eles foram liberados. Então, depois do ensino médio, o Alexandre, ele passou por vários empregos, um dele foi de segurança, e o Igor usava o carro dele como se fosse um táxi clandestino. Então, o Igor, juntamente com o Victor, eles começaram a roubar passageiros desse táxi. Os passageiros, eles começaram a assaltar as pessoas, pegavam as pessoas, mas eles roubavam elas. Então, supostamente, o Alexandre, ele participava
participou de um desses assaltos, quando eles roubaram 2 homens, mas depois que isso aconteceu, o Alexandre não quis mais participar dessas coisas, ele não quis ter contato com isso. Então, no dia 25 de junho de 2007, uma mulher chamada Katerine Yetchenko, de 33 anos, estava voltando do apartamento da amiga. Ela tinha ido lá pra tomar chá. Algumas fontes dizem casa da amiga, outras fontes dizem que ela estava voltando da casa do namorado. Enfim, ela estava voltando de algum lugar. Por acaso, o Vitor e o Igor também estavam andando por aquele lugar, por aquele bairro. Não se sabe ao certo qual era o horário, mas era tarde da noite. E eles estavam andando com um martelo na mão. E eles acabam encontrando a Katerine, então eles pegam o martelo e acertam na cabeça dela e ela acaba morrendo por conta disso. O corpo dela foi encontrado um pouco mais tarde, às 5 da manhã, e foi a sua própria mãe que encontrou o corpo. E assim, gente, é difícil achar fotos das vítimas com vida nesse caso. No geral, foi bem difícil achar qualquer foto sobre esse caso, porque tem muita foto de corpo na internet. Então quando vocês forem pesquisar sobre esse caso, cuidado, porque as primeiras imagens já são assim, imagens horríveis, sabe? Eu entrei pra fazer a minha pesquisa e logo de cara eu acabei encontrando uma imagem assim horrível, gente. Eu fiquei muito assustado, eu tô até agora com aquela imagem na cabeça. Então se você é uma pessoa sensível assim que nem eu a essas coisas, não procure imagens, porque é muito fácil achar. Então 3 horas depois desse assassinato, eles fizeram outra vítima na mesma noite, e o nome dele era Roman Tataravec. Ele era um morador de rua que tava dormindo pela rua lá no mesmo bairro que a Katerine foi assassinada. Então ele tava lá deitado, ele foi surpreendido com vários golpes, chutes, socos, do nada. E assim, gente, eles bateram nesse cara assim de uma forma tão horrível. Eu não sei nem descrever como é que foi o jeito que eles bateram nesse homem. Foi assim de uma forma tão absurda que ele apanhou, que quando encontraram ele no outro dia, ele estava irreconhecível. Eles acabaram com a cara do cara. Quando encontraram, nem parecia assim um rosto, parecia um resto assim de qualquer coisa. Então no dia 1º de julho, mais 2 vítimas foram encontradas mortas: Evangelina Krychenko e Nikolai Sarchuk. Eles foram agredidos por um objeto que nunca foi identificado, mas o que tudo indica foi o martelo. E no dia 6 de julho eles encontraram mais 3 vítimas. Um militar chamado Legor. Ele tinha se alistado no exército fazia pouquíssimo tempo, e ele estava voltando para casa de uma boate quando ele foi espancado brutalmente. A segunda vítima foi uma mulher chamada Helena. Ela era uma guarda noturna de 28 anos. Segundo o Vitor, ela estava caminhando na direção dele, e o Igor deu vários golpes de martelo na cabeça dela. Depois disso, ele pegou a bolsa dela e ele abriu, e lá tinha algumas peças de roupa. Então ele usou as roupas dela para limpar o martelo dele, que estava encharcado de sangue. E a terceira vítima se chamava Valentina. Ela era parente do Alexander e ela era mãe de 3 filhos, então ela também foi morta com marteladas. Então no dia seguinte, no dia 7 de julho, 2 garotos de 14 anos de idade estavam pescando no lago, assim, era de dia, quando de repente eles foram atacados pelos maníacos. Um dos garotos acabou não resistindo ao espancamento e às marteladas, ele acabou morrendo lá mesmo. O nome dele era Andrei Dilk e o outro se chamava Vadim Liakov. E assim, o Vadim, ele consegue escapar, ele sai correndo, então ele vai direto avisar as autoridades. Então ele vai e conta toda essa história pra polícia, só que assim, gente, a polícia não acredita no menino, acha que é tudo invenção dele, porque na cabeça dos policiais, ele que assassinou o amigo. Então imediatamente eles prendem o menino, suspeitam do assassinato do amigo dele. Tipo assim, eu acho essa parte muito absurda. Eles também não checam nada, não vão atrás, eles prendem o menino e ainda por cima tiram o direito do menino ter um advogado. E além disso, durante o interrogatório, ele foi espancado pelos policiais, assim, o menino tinha 14 anos. A polícia não tava conseguindo associar esse crime do dia 7, que foi o que prendeu o menino, o amigo dele morreu, com os outros assassinatos. Eles não ligavam tudo num cara só, pra eles eram coisas diferentes. Então eles preferiam espancar o menino, prender o menino, colocar toda a culpa nele. Então acende uma luzinha assim na cabeça de alguém da polícia, e aí eles se tocam que pode ser uma única pessoa que fez tudo isso, não o menino. Finalmente, né, pelo menos. Então eles soltam Vadim, que foi o menino que foi preso, e ele faz um retrato falado dos maníacos. Então depois de tudo isso, ele ainda ajudou a polícia. Então daí eles começam as investigações. E nessa parte, assim, gente, eu vejo um problemão nessa investigação, porque a investigação, ela foi totalmente sigilosa. Então eles não avisaram, assim, ninguém da população, não avisaram as pessoas, não avisaram a imprensa, foi tudo, assim, escondido que eles fizeram isso. E aí tá um problema terrível, porque as pessoas não sabiam que poderia ser, tipo, assassinos em série, ou um assassino que tava fazendo tudo isso, então elas estavam correndo perigo sem saber. Então as pessoas meio que estavam servindo de iscas humanas pro assassino atacar de novo, sabe? Eu achei essa parte horrível. Esse caso todo eu acho horrível. Então no dia 12 de julho, um homem chamado Sergei Atenko, de 48 anos, desapareceu enquanto andava de moto. 4 dias depois, o corpo dele foi encontrado, tinha sido espancado violentamente. Sabe, quando eu falo violentamente, assim, é horrivelmente. Eles deixavam as vítimas como se fosse, assim, um bicho que tivesse atacado um urso, sabe? Sempre
destroçadas, sempre só o resto. Eles torturavam muito as pessoas. Pasmem, depois disso, mais 13 vítimas foram encontradas. E assim, gente, não dá pra me falar de todas as vítimas aqui, porque foi muita gente. Então esse vídeo aqui vai ter 30 horas se eu falar de todo mundo. Mas incluíam crianças, idosos, mulheres, assim, todo tipo de gente que vocês pensarem. Os maníacos tinham a mania de filmar os assassinatos com a câmera de celular. Inclusive o assassinato do Sergei, que foi aquele cara que eu falei pra vocês agorinha, foi filmado por eles. E esse vídeo ele acabou vazando na internet. Na minha pesquisa eu encontrei o vídeo, gente, mas eu não tenho coragem, nem quero assistir. É muito fácil de você achar esse vídeo, então, gente, cuidado. Sabe, não é saudável você ficar vendo esse tipo de coisa, mas tem na internet até hoje. Ficou meio que famoso quando viralizou esse vídeo. E eles postaram com o título de Dois Caras e um Martelo, assim, traduzindo livremente. Então, no dia 14 de julho, uma mulher chamada Natalia Mamachuk foi abordada pelos maníacos. Ela tava dirigindo uma scooter e aí ela foi abordada pelos meninos e eles começaram a bater muito nela. Então ela foi espancada, depois ela foi morta e depois os meninos roubaram a moto dela. Gente, tudo isso assim, plena luz do dia. E eles começaram a atacar a luz do dia, então eles estavam assim, completamente sem limites. A polícia não achava, não pegava eles e eles estavam se sentindo assim, o máximo. Mas diferente dos outros assassinatos, esse da Natália, assim, foi o primeiro a ter testemunhas. Como eu disse, tava de dia, tinha pessoas na rua e os meninos acharam que não tinha ninguém, porque eles não viram ninguém. Mas tinha os moradores que estavam assim, um pouco que longe, escondidos. Mas eles estavam vendo tudo. Inclusive, tinha duas crianças na hora. Eles não fizeram nada pra impedir, mas eles viram tudo. Então, eles vão até a polícia e fazem descrições dos assassinos. E as descrições, gente, batiam certinhos com as descrições que o Vadim já tinha feito. As investigações seguiram. E no total, os maníacos já tinham matado 21 pessoas num período de só, pasmem, 28 dias. Cara, isso é assustador. Geralmente, serial killers mais famosos não mataram essa quantidade de pessoas. A Aileen Wuornos, que eu já falei aqui, ela matou, se eu não me engano, foi 8 caras no período de um ano. E esses caras conseguiram matar 21 pessoas em 28 dias. Isso é bizarro, é assustador. 2.000 investigadores foram contratados pra trabalhar só nesse caso. Pra vocês verem assim como isso é muito terrível. Então os investigadores começaram a distribuir uma lista de objetos das vítimas que estavam com elas antes de serem mortas. Distribuíram em lojas de penhores da cidade. Então começaram a aparecer vários desses objetos que haviam sido vendidos no distrito chamado Leiskin. Eu acho que eu falei isso errado. Os vendedores fizeram descrições de quem havia vendido essas coisas e mais uma vez os retratos batiam certinho com os outros que já haviam sido relatados. Então no dia 23 de julho de 2007, o Igor vai até uma loja de penhor e ele tenta vender um telefone roubado das vítimas. Então na hora que ele vai lá vender, ele liga o telefone pra mostrar que não tem nenhum defeito, é um telefone celular, tá tudo bem. E na hora que ele liga esse telefone, rapidamente ele é rastreado, porque a polícia já tava assim rastreando os objetos. Então rapidamente a polícia chega. Então finalmente, depois de 28 dias, eles pegam o Igor e o Vitor e prendem lá na loja de penhores mesmo. E o Alexander, ele é preso. Então o Alexander é preso em casa. E aí na hora que a polícia vai lá, ele tentou até se livrar de alguns objetos, tipo colocando no vaso sanitário e tentando dar descarga pra ver se descia tudo. Na cabeça dele isso fez algum sentido, que ia dar certo em algum momento. Então os julgamentos deles foi em julho de 2008. E no julgamento o Igor se declarou inocente, alegando que ele tinha problemas mentais. Mas disso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Já o Vitor e o Igor se declararam culpados de todos os crimes. Estranho, gente, assim, no julgamento deles, eles ficavam numa espécie de jaula lá, como se eles fossem animais, mas ok, eles agiam como se fossem mesmo animais. O Igor foi condenado por 21 assassinatos, 8 assaltos à mão armada, crueldade contra os animais. O Vitor recebeu 18 acusações de homicídio, 5 acusações por roubo e 1 por agressão contra os animais. A acusação pediu prisão perpétua para Igor e para Vitor e 15 anos de trabalho forçado para o Alessandro. E os advogados deles faziam um show dizendo que os vídeos foram adulterados pra incriminar os meninos, assim. Eles tentavam, gente, assim, mas não dá. Segundo a namorada de um deles, a motivação pra esse crime todo foi que os meninos iam vender esses vídeos dos assassinatos pra um cara que era dono de um site. E ela disse que ele ligava pra eles e ele encomendou no total de 40 vídeos. Então ele ia pagar esse valor, que era uma quantia alta. Não sei ao certo quando eles tivessem esses 40 vídeos. Mas isso nunca foi provado, também nunca acharam esse cara, nada que ele existisse. E a polícia tem certeza que isso é mentira. A polícia acha que eles faziam isso como uma espécie de hobby, que eles gravavam tudo pra quando eles ficassem mais velhos, eles olharem, relembrarem e se divertirem. Assim, gente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu nunca vou entender uma coisa dessa, isso não entra na minha cabeça. E 11 de fevereiro de 2009, o Igor e o Vitor foram condenados à prisão perpétua. O Alexandre foi só acusado por roubo e por crueldade contra os animais, e ele foi condenado a 9 anos de prisão. Já que ele não participou ativamente dos crimes, quem fazia os crimes era o Igor e o Vitor, o Alexandre ele nunca
participou, até onde a gente sabe, ele nunca matou ninguém, mas sabia o que acontecia, ele ajudava a vender os objetos e no fim ele pegou a pena menor. Eu tentei, gente, achar como eles estão hoje em dia, ou se eles já saíram da prisão, mas, quer dizer, saíram, eles não saíram, né? Tentei achar qualquer foto recente deles, mas assim, é totalmente sigiloso, não se sabe mais nada. Pesquisei bastante, não sei como eles estão. Provavelmente eles estão presos até hoje. O Alexandre, não sei o que aconteceu. E no tudo é isso, esse foi o caso de hoje. Foi muito difícil gravar esse vídeo, sério, gente. Mas é isso, se inscreve no canal, até o próximo vídeo. É nóis!